Grande Naldo, Ah, Luiz, tudo bem? Boa tudo noite. bem? Tá ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem sim. Tu tá me ouvindo aí bem? Tô te ouvindo bem. Tô ouvindo a criançada aí também, fazendo a festa. Tá, tô fazendo a festa aqui, né? O dia inteiro. Mas é bom, já que é pra ficar em casa mesmo, isso é bom, né? Ter um pouco de atividade. Bom, legal. Naldo, antes de te dar boa noite, eu vou rapidamente explicar para o pessoal que está entrando na nossa live aqui, já com público bom já, é, que essa live aqui, ela integra uma série de lives que a gente vem fazendo aqui no escritório, com nossos clientes da área do esporte. Trouxemos o Guilherme dos Anjos aqui para falar sobre a área técnica e sobre o movimento da Série C. Depois falamos sobre a Superliga de Vôlei. E você agora falando sobre todo o aspecto internacional do futebol, sobre a conexão com a Europa, enfim, uma série de situações. Né? Vocês vão ver que, não por acaso, eu estou aqui na frente da camisa do Brabo, que é nosso cliente aqui no escritório e amigo de longa data, e também não foi convidado por acaso, né? Nós selecionamos ele, convidamos ele porque é um atleta que ficou aí mais quase 15 anos na Europa já, então tem muita história para contar, é um exemplo de sucesso de adaptação, de passar por todas as dificuldades que essa adaptação exige. Então eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Obrigado pela tua disponibilidade e é um É um prazer enorme estar prazer. falando contigo. Prazer é meu, Luiz. Muito bom bater esse papo aqui, ter a oportunidade de esclarecer um pouquinho, né? Sobre a minha vida, sobre a minha carreira, isso é muito importante também. Legal, nós temos vários seguidores aqui do Naldo e também do escritório, pessoas que são de fora do Brasil. Então, se alguém tiver alguma pergunta em inglês ou em alemão, pode fazer que a gente vai se virando aqui para tentar responder. So I was just explaining briefly that we are speaking in Portuguese mainly, but as Naldo speaks German and I speak a little bit of English, we can try to answer every single question, both in Portuguese, English and German, if you wish. Também a tua presença, Naldo, é muito legal, porque o nosso escritório nasceu na cidade de Blumenau, né? Hoje nós temos duas unidades, temos Florianópolis e Blumenau, mas nós temos uma Sim. comunidade alemã muito forte, né? De descendência alemã muito forte em torno do nosso escritório, não só relacionada ao esporte, mas empresários, enfim, as entidades ligadas à relação Brasil-Alemanha. Então, a gente tem bastante gente aí que te acompanha também e que está entrando na nossa live. Legal? Legal, Luiz. Não, eu acho que para a gente começar a falar, eu gostaria de já cumprimentar aqui os jovens atletas também que estão entrando aqui, seguindo a nossa live. Alguns atletas aqui que são atendidos pela gente. Eu vou mandar um abraço rápido aqui para o Joãozinho, que joga no Criciúma, para o Natan, que está no Sarajevo, da Bósnia, o Baianinho, do Brusque, Dudu, do Ceará, o Cauã, do Atlético Mineiro, o Pedrinho, todos eles aqui entrando na live. E Naldo, você, para atletas que estão nessa idade, nessa transição do juvenil, do júnior para o profissional, que tem um sonho comum de jogar na Europa, de atingir uma estabilidade financeira, enfim, de atingir muitas das coisas que você atingiu e foi um exemplo ao longo da sua carreira e vem sendo um exemplo. Eu queria que se tu puderes começar falando um pouquinho do começo da tua carreira, enfim, dos teus primeiros passos no futebol. Sim, normalmente, né, os jogadores já começam muito cedo, né, numa equipe, né, num clube. E comigo foi um pouco diferente, né? Eu gostava de jogar com meus amigos na quadra de futsal. Não gostava muito do campo, né? Eu era mais da quadra de futsal. Tenho vários amigos que jogavam comigo e vinham vários clubes atrás perguntando se eu gostaria de fazer algum teste e coisa assim, mas na minha cabeça no começo só foi eu ficar com a minha família mesmo e com meus amigos todos os dias, estudar. E eu comecei tarde, eu fui com quase 17 anos pro RS e depois do RS
já fui para o Juventude, do Juventude já me transferi para a Europa. Então, aconteceu muito rápido para mim, né? Não é normal isso, essa transição, mas é sempre importante os atletas que estão começando, os garotos, né? Eles ter essa base, né? Eles ter esse intuito, essa garra, essa dedicação de todos os dias, porque o futebol, para ti se tornar um profissional, tem que se dedicar todos os dias, não só no futebol, mas no estudo também, né? Porque a porcentagem é pequena de quem chega no profissionalismo. Então, se não chegar, pelo menos tem os estudos, né? Isso é muito importante. E para mim, depois do RS, fiquei 1 ano e meio no Juventude, onde tenho um carinho enorme pelo Juventude, pela Papada. Eu mando um grande abraço à Papada lá em Caxias e ao Juventude, e depois me transferi já, depois de 1 ano e meio, para a Europa, para o Werder Bremen. Tudo muito rápido, né? E uma coisa que hoje em dia seria bem menos possível, né? Hoje em dia você não vê um garoto que não está num clube grande com 14, 15 anos, que não botou camisa, dificilmente ele vai conseguir passar por uma adaptação tão rápida para chegar lá em cima como você passou. Realmente, eu tive que me dedicar muito, né? Porque eu não tive a base que os meninos podem ter, né? Eu já fui dos 17 para os 22 disputando Champions League, né? Então, foi muito rápido essa transição. Mas foi importante para mim também, se dedicando todos os dias ali. E essa oportunidade de ir para a Europa também, eu agarrei na primeira oportunidade que veio, né? Porque futebol, as coisas acontecem muito rápido, tu tem que aproveitar a oportunidade. Então, juntamente com a minha esposa, ela foi grávida para Bremen já, e a gente só falando português, mas é isso, né? É aventura, é dedicação, é a família do lado, e isso ajuda muito, né? Naldo, se tu puderes baixar um pouquinho o áudio do teu celular, seria bom aqui, porque o meu áudio está reverberando aí na tua... Tá. Só Tô baixar um pouquinho o abaixando volume. aqui. Tá. Vê se tá bom aí. Acho que melhorou agora. Melhorou? Tá bom assim? Show, tá ótimo. Ó, o Tá. Maximilian tá mandando aqui, ó. Hallo aus Deutschland, Naldo. Olha aí. Hallo Maximilian. In Deutschland ist ein bisschen spät schon, ne? Ist schon 2 Uhr, ja, 2 Uhr nachts. Aber ja, ist schön, dass man sehen, dass die Deutschen noch verfolgen. Und weil Deutschland ist meine zweite Heimat, und so, ja, wir fühlen super, wenn wir dann nach Deutschland zurückkommen und die alten Leute wieder sehen kann. Naldo, você estava falando aqui dessa questão do começo da carreira, né? E esses jovens atletas que estão acompanhando a gente aqui, como é importante para eles entenderem isso, né? Nesse período, nesses 3, 4 anos aí onde a coisa aconteceu rápido para você, como é importante também você tomar as decisões certas, segurar a onda. Muitas vezes você está naquele momento ainda de dificuldade financeira, as coisas estão começando a surgir, né? Você começa a ter necessidades da vida adulta, né? E precisa, ao mesmo tempo, não tomar decisões precipitadas, enfim, confiar no plano que muitas vezes Deus tem para a gente, ou que a estrutura que estava ao teu entorno na época tinha para você e tudo isso. Então, isso também foi importante. Você sempre teve, desde o começo, uma cabeça muito boa, uma calma para tomar as decisões corretas, né? Isso é uma outra questão que pegou forte para você naquele momento. Isso é muito, muito importante, ter uma base do lado, né? Não só o atleta decidir sozinho, mas ter uma segunda opinião, e essa segunda opinião, até hoje, é da minha esposa, da Carla, né? E desde o começo, ela do meu lado, e a gente caminhando junto e tentando escolher o melhor caminho para nós, né? Aí surgiu também, na época, o Paulo Tonieto, que é meu empresário até hoje, e assim, é muito importante na minha carreira, e isso, um jogador não decide isso sozinho, né? Claro, o jogador quer estar dentro de campo, quer jogar, e essas partes burocráticas, assim, eu acho que tem que ter uma pessoa, tem que ter alguém do lado para que deixe o jogador calmo e só pensar em jogar, né? E tomar as decisões juntos, né? Então, desde o começo, minha esposa, eu sempre sentei com ela e a gente sempre procurou
com calma, decidir a melhor caminho para nós. Ela, inclusive, foi uma pessoa muito importante na tua adaptação na Alemanha, né? Porque eu acompanho um pouquinho a vida de vocês e sei que ela participa da administração, não só das coisas da casa, mas da tua parte financeira, dos impostos, de uma série de questões que estão em torno da vida do jogador, e é muito importante ter alguém de confiança próximo participando dessas decisões. Mas quando você sai de uma realidade, né, de praticamente base no Brasil, você estava 1, 2 anos como profissional, e de repente você está jogando na Bundesliga, na Champions League, pô, em alto nível, com imprensa, num país com um clima diferente, com uma língua totalmente diferente, que você não falava na época. Como é que foi essa adaptação também na Alemanha para você na época? Olha, se eu falar que foi fácil, eu estou mentindo, né? Porque não é fácil. Porque tu chega na Alemanha falando só o português, e minha esposa chegou de 6 meses, né? Grávida de 6 meses, mas assim, na nossa cabeça foi desde o começo, não, a gente quer vencer, a gente vai vencer nessa cultura alemã, né? Então, isso foi muito importante para nós também, a gente ter a ciência de que vamos passar dificuldades, mas nós vamos ter um caminho longo aqui, né? Então, desde o começo, a gente já chegou tentando já aprender o alemão, que é uma língua muito difícil, né? E teve já o nosso primeiro filho lá, o Naldinho, e isso foi muito importante para nós também, para a base, né? E no clube também, cheguei sem nenhum brasileiro, o primeiro ano sem nenhum, e no vestiário não era fácil, né? Porque a concorrência é grande e sempre tem aqueles da mesma posição, alemães, que já estão há muito tempo lá e que tentam tomar a tua posição, mas desde o começo eu senti a confiança em mim e falei, não, dentro de campo não tem línguas, Não né? vale para Dentro de ninguém. campo eu vou trabalhar para mim, e isso foi muito importante para nós, conhecer pessoas também alemãs, né? E um grande amigo nosso que se foi faz 3 anos, mais ou menos, que era um dono de uma farmácia, o Volkmann Siemens, e ele foi muito, muito importante para nós. Desde o segundo dia que eu fui comprar um remédio para Carla, e não falava nada alemão, fui com o tradutor, e ele sempre foi receptivo, e depois a gente se tornou grandes amigos, né? Então, ele foi uma pessoa muito importante para nós, e a gente conhece muita gente também. Não ficou naquele ciclo dos brasileiros, né? A gente sempre procurou ficar conhecer os alemães mesmo. O Paulo Santos está comentando aqui, Carla é fenômeno. Então, o A pessoal que Carla conhece a Carla é Carla aí fenômeno. também. Carla é esposa e é empresária também, né? É Tá que bem, cuida dos negócios fora, só me deixa só só jogar. com a cabeça de jogar futebol. Ela é incrível, então eu tenho que agradecer também de ter ela ao meu lado, e a gente forma uma dupla aí muito, muito boa. Esse é um fator de sucesso comum em alguns dos nossos clientes, né? Impressionante, como alguns dos clientes aqui do escritório, o próprio Thiago Silva, que também se tornou nosso cliente através do Paulo Tonieto, o Evandro, que hoje joga no Santos, que jogou muitos anos na Europa, no Porto, na Premier League, enfim. O próprio Fernando Menegaso, que é nosso amigo comum, está seguindo a gente aqui na live, já deu uns toques aqui no começo da live. São todos atletas que foram super bem sucedidos e que têm esse traço comum, né? Tiveram casamentos estáveis, tiveram pessoas ao seu lado que deixaram o atleta tranquilo para jogar, ajudaram com todos os aspectos, foram pessoas que compreenderam a importância do seu papel e o espaço de cada um. Então isso é uma coisa que às vezes é difícil. A gente vê vários casos, né, do atleta onde às vezes a mulher entra isso para o atleta masculino ou feminino, a recíproca também é verdadeira, mas entra numa disputa de ego, ou às vezes até num complexo de inferioridade, e isso acaba afetando muito o relacionamento e, consequentemente, a carreira do atleta. Isso mesmo, isso mesmo. Por isso, né? Por isso as mulheres são muito importantes, né? Pro caminho de um atleta, né? E a gente vê vários casos que acabou não dando certo, e o jogador teve muitos problemas, né? Mas graças a Deus eu encontrei uma que sempre esteve do meu lado, está do meu lado, e a gente caminha junto, né? Isso é muito importante. E essa gestão também, né? Por trás do jogador, né? Tanto empresarial também, eu só tenho a agradecer ao Tonieto, que desde o começo
sempre deixou o meu caminho livre, sempre fez tudo para mim, fez e faz. E você também, faz um tempo já que a gente trabalha junto, isso é importante, importantíssimo, né? Ter essas pessoas por trás do jogador, né? Porque jogador vem de uma geração, nós viemos de uma geração, eu, por exemplo, que pô, só pensava em jogar bola, né? Só penso em jogar bola e tem que ter essa gestão toda por trás para ensinar, para seguir o melhor caminho, né? E isso é muito importante para qualquer jogador. E isso eu agradeço tanto a você quanto o Tonieto, como várias pessoas por trás disso, né? Não, É o muito Tonieto é importante. realmente um cara diferenciado pelos atletas pela carreira que os atletas que trabalharam com ele construíram, né? É sempre uma parceria de mão dupla, né? Eu acho que o atleta não consegue vencer sem ter alguém, até consegue, mas é mais difícil, sem ter alguém pensando na parte negocial, nos aspectos negociais da carreira. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta nada a pessoa também ser um bom empresário se o atleta não estiver fazendo a parte dele dentro de campo também, né? E eu acho que o É, Tonieto sempre foi um cara, assim, pelo que eu percebo, pelos vários profissionais que eu trabalho, ele se destaca muito primeiro pela retidão, né? Pela seriedade dele, é uma palavra só, pela habilidade que ele tem de conhecer as pessoas, de ler as situações, ele é realmente um cara diferenciado. realmente é uma pessoa fantástica, uma pessoa que pensa primeiro no atleta. A gente já tem um vínculo familiar, né? Uhum. São os padrinhos dos meus filhos e a gente agradece eles, ele e a Marisol e toda a família, por ter essa base, por ter essa confiança também em nós e a gente tem total confiança neles também. Legal. Naldo, e no aspecto tático, né? Porque, claro, tem todo esse lado da cultura alemã, os alemães são extremamente rígidos em relação ao comportamento, enfim, a fazer as amizades na cultura alemã não é uma coisa fácil num primeiro momento, mas depois que você faz, você cria relações para a vida toda. A gente sabe bem aqui como é esse tipo de coisa. O meu irmão, o doutor Luiz Felipe, está seguindo a gente aqui, morou na Alemanha há 2 anos, então ele sempre falava, cara, é muito difícil, não consigo fazer novos amigos aqui, mas depois que ele fez os amigos, eles se tornaram amigos para a vida toda. Mas e essa adaptação dentro do vestiário e no aspecto técnico e tático? Você estava indo jogar num lugar frio, com um nível de exigência muitíssimo superior, né, jogando contra atletas aí que eram atletas de Copa do Mundo, tanto pela Alemanha quanto de outras nacionalidades estavam jogando contra você lá na Bundesliga já desde a primeira temporada. No teu próprio time, né, tinha uma série de craques aí. E principalmente talvez para o defensor, né? Porque o defensor brasileiro, principalmente naquela época, não era educado para jogar no padrão europeu, né? Onde às vezes você joga mais longe da área, o jogo é mais compactado, tem uma série de aspectos que você tem que se adaptar. Como é que foi para você essa parte técnica? Assim, claro, tinha o tradutor, tudo isso, mas ainda tinha que entender o jogo ainda, né? Isso mesmo, realmente a diferença foi grande, né? Porque eu saí de uma tática diferente do Brasil, que joga, essa disciplina alemã, né, é diferente, né? Então a gente tem que ficar mais compacto, o jogo é muito mais intenso, são 90 minutos que o adversário, não importa se está perdendo de 4, de 5, mas o adversário vem para cima mesmo. E o muito importante para mim foi o treinador, né, me mostrar isso dentro de campo, né, mostrar, me posicionar. Então aprendi muito. Acho que o futebol alemão, se não for o melhor, é um dos melhores taticamente. Eles são bem exigentes quanto a isso. E eu aprendi, graças a Deus, eu aprendi muito rápido. Mas como tu disse, eu cheguei lá e tinha praticamente 8 jogadores da seleção alemã no meu time, né, no Werder Bremen. Então, para mim, saindo do Brasil, já disputando uma oitavas de finais da Champions League contra várias grandes equipes, para mim foi um sonho, né? Mas eu me dediquei muito e quis aprender o mais rápido possível, né? Aprender a língua também, isso o Tonieto sempre falou, quando eu ver na TV que tu tá
conversando com o treinador sem o tradutor, aí eu vou ficar orgulhoso de ti, né? Então, eu procurei também aprender a língua o mais rápido possível para entender ele, entender taticamente, entender os outros jogadores no vestiário também, que é muito importante essa comunicação. Mas eu aprendi muito e sou muito grato à Alemanha quanto a isso, não só pelo futebol, mas como nos acolheu também como família. Quais foram os teus melhores momentos lá? Tu tivesse conquista de Copa da Alemanha, de Recopa, de Supercopa, jogou Champions League, enfim, mas na Bundesliga ou na Alemanha, quais foram os momentos que foram mais importantes para ti? Eu acho que tem, os momentos tem em todas as equipes que eu passei, né? Por exemplo, no Werder foi a conquista da Copa da Alemanha, foi muito importante. Chegar numa final da Europa League também. Uhum. No Wolfsburg foi um dos gols mais bonitos, se não o mais bonito também, que eu fiz contra o Frankfurt. Ganhei também a Copa da Alemanha. No Schalke vai ficar para sempre eternizado o 4-4, né? Que eu fiz o gol aos 94 minutos, a gente perdendo de 4-0, e a gente conseguiu buscar, empatar ainda. Então, tem momentos especiais em todos os clubes que eu passei. Graças a Deus, eu sou bem quisto Alguém em todos os comentou aqui, clubes. ó. O Arnaldo, dia Fia-Fia. das 4x4. Fia. Valeu. Fia. Então, sou bem quisto em todos os clubes que eu passei, porque eu sempre me dediquei, sempre me doei o máximo, né, para orgulhar a camisa que eu estava vestindo, né. Então, foi momentos assim maravilhosos que eu tive na Alemanha. Se tu quiseres falar rapidinho em alemão, eu acho que tem bastante gente aqui falando em alemão, que são teus seguidores aqui do Instagram. Se tu quiseres só responder essa pergunta de novo em alemão, acho que seria legal para o pessoal te entender aí. Ja, ich denke, das schönste Tor, das war die drei Vereine, dass ich gespielt habe. Ich denke, bei Werder war die Pokalfinale war die Spiel, das ich erinnere sehr, sehr gerne, das 1:0, das Özil hat getroffen und wie er Meister war, und im Finale, Europa League Finale war trotzdem, dass wir verloren haben, aber das war ein schöner Moment in Wolfsburg, das gegen Frankfurt, das Tor auf 34 Meter, ich denke, dass wir auch der Pokal gewonnen gegen Dortmund. Und auf Schalke ist klar, das 4-4, das war die schönste Tor in meinem Leben, die wichtigste Tor in meinem Leben, dass die bleibt für immer sowieso, und vor allem gegen Dortmund, dass wir 4-0 hinter und dann noch 4-4 geschafft haben, dass ich in 94 Minuten noch getroffen habe. Ja, ich bedanke mich von der ganzen Herz für die Deutsche, weil meine Familie fühlt sich sehr, sehr wohl. Das war eine Ehre, in Deutschland gelebt haben, und ja, man weiß nie, was die Zukunft kommt, und viele Werder-Fans sagen, ja, kommt zurück, viele Schalke-Fans auch, und das freue ich mich sehr, sehr gern. Legal. Se o pessoal pode acompanhar também em outros idiomas aqui. O pessoal em português aqui tá ainda pedindo para traduzir. Ainda falando sobre essa diferença da mentalidade, né? A gente teve aí, não na última Copa do Mundo, na anterior, a questão do 7-1, e principalmente aquelas pessoas que são leigas em futebol, colocaram isso muito na conta da diferença de mentalidade, da autodeterminação do atleta alemão em relação ao atleta brasileiro, que talvez isso fosse até uma questão social, né, que não tem só a ver com futebol, que é a mentalidade alemã versus a mentalidade brasileira. Enfim, a gente que é do meio sabe que talvez aquilo lá foi um acontecimento único, que, claro, teve vários fatores de momento que contribuíram para que aquele desastre acontecesse. Mas se você pudesse comparar um pouco assim da mentalidade de trabalho, da mentalidade esportiva alemã com a do atleta brasileiro, assim, tipo, quando você saiu daqui, jogava no Juventude, tudo bem, era uma fase muito boa do Juventude, saíram grandes jogadores daquela época de lá, e de repente você estava na Alemanha, assim, o que te impactou mais em relação à mentalidade dos atletas?
Eu acho que o profissionalismo em si, né? Eu acho que eles têm sempre em mente o trabalho, aprender a cada dia, né? E o alemão não tem um jeitinho, não tem jeitinho alemão, não. Eles fazem o que tu pede e muito mais, né? Acaba o treino, depois eles estão lá, estão tentando ficar cada vez mais forte, cada vez melhor tecnicamente. Então, o brasileiro, claro, o brasileiro tem a ginga, o brasileiro tem a técnica, mas isso se igualou, né? Porque os alemães conseguiram igualar isso e já está enraizado, é cultural o trabalho alemão, a mentalidade, né? O respeito. E o 7-1, claro, o 7-1 não foi muita surpresa para mim, porque eu sei como na Bundesliga, né? Tu tá ganhando de um, tu quer fazer o segundo, tu quer fazer o terceiro, o quarto, o quinto. Coisa que no Brasil não é tão normal, né? No Brasil, tu faz um, dois, tá bom, segura. Não, na Alemanha não. Na Alemanha, eles nos 90 minutos, se eles puderem fazer 10, eles fazem, né? Vamos passar o Então, carro. isso mesmo. E não é para humilhar ninguém, não. Uhum. É o jeito deles, é a cultura deles e tu tem que aceitar, né? Então, acho que sempre falei que o Brasil tinha muito a aprender com a Alemanha em questão a isso, sabe? Acho que o Brasil se sobressai, claro, na qualidade dos jogadores, isso sim. Mas a Alemanha, quando entra num objetivo, numa Copa do Mundo, por exemplo, ela se fecha e tenta o objetivo que é ser campeão, né? Então, em 2014 deixou bem claro isso. E em 2018, tu vê, foi uma grande humilhação para a Alemanha, né? Porque todo mundo esperava isso. E Sim. eu acho que dentro do grupo não aconteceu. Quando o grupo não está fechado, eu acho que não leva a lugar nenhum, mesmo tendo qualidade ou não. O Pipis pediu para a gente traduzir aqui para o inglês ou para o alemão essa questão das diferenças entre Alemanha e Brasil. Então, se tu puderes falar em alemão, acho que seria legal. So, ja, ich habe eben gesagt, dass die unterschiedlich von Brasilianisch und Deutschland, das ist klar, die technisch, die Mannschaft, die denken jeden Tag, die arbeiten jeden Tag. Die Brasilianer, klar, die hat Qualität, aber manchmal die lassen nicht 100% auf dem Platz oder im Training. Und Deutschland nicht. Die versucht jeden Tag etwas zu lernen. Ne? Und als die Mannschaft ist ganz unterschiedlich. Ich habe gesagt, dass 2014, das war keine Überraschung für mich, weil Deutschland, die versucht, 1:0, 2:0 und dann die gibt immer Gas über 90 Minuten. Und die Brasilianer denkt, dass 2:0 ist und hört schon auf und dann das ist schon okay. Deswegen, ich habe in 2014 schon gesagt, dass die Brasilien muss ein bisschen lernen mit Deutschland. Ne? Und das ist so, das kommt schon von ganz Anfang und das ist ganz normal in Deutschland. Und man sieht die Bundesliga 90 Minuten, die gibt immer Gas, intensiv, egal ob Tabelle letzte oder erste. Das ist ganz unterschiedlich aus Brasilien. A gente tem gente do mundo inteiro aqui entrando na live, tá bem legal aqui a nossa audiência. Mandar um abraço para Eline Novaes aqui, que está lá em Paris, falou que o filho dela é muito teu fã. Que legal, um grande abraço. Also like to give welcome to everybody all around the world. Armen Kelmendi from Kosovo is also here, football agent from Kosovo and a big friend of ours. O Miguel Lotti, que é de Madrid, na Espanha, aqui, advogado também esportivo, ele está perguntando aqui qual foi o atacante mais difícil que você marcou nesse meio tempo. Deve ter tido alguns aí, né? Todos os grandes, né? Teve vários, mas um que me causou assim, uma grande surpresa foi o Eto'o, pela qualidade que ele tem, porque não só ele era rápido, mas ele não, se tinha uma oportunidade, ele marcava, sabia trabalhar com o corpo, tecnicamente um jogador fantástico. Então acho que o Eto'o me deixou boas lembranças em vê-lo jogar
e me causou bastante problemas também quando eu joguei contra ele, né? Ainda mais quando tinha Ronaldinho no time dele, que dava cada passo pro Eto'o, que era difícil segurá-lo. Legal. O Ademar Molon também aqui, que trabalha com atletas aqui da NMGO, ele falou sobre os episódios de racismo recentes. Eu acho que é um tema que tem a ver um pouco com essa questão das diferenças culturais, e a Alemanha ela é bem polarizada nesse aspecto, né? Você tem determinadas áreas onde o racismo é uma coisa bastante forte, e em outras que já são bastante mais tolerantes, né? Então, ele perguntou aqui se você chegou a passar por algum episódio nesse meio tempo, como é que foi essa questão para vocês lá? Olha, nós, graças a Deus, nós não passamos por isso, né? Esse caso de racismo, assim, né? Na Alemanha. E quando eu saí do Brasil, várias pessoas falavam, tu vai para a Alemanha, tem muitos casos de racismo, mas com a minha pessoa e a minha família, graças a Deus, isso não aconteceu. Claro que eu já vi várias pessoas passarem por isso, não só na Alemanha, mas como na Itália, como na França, como em vários países. Eu acho isso, hoje em dia, uma das piores coisas que tem, né? Esse racismo a gente tem que ser contra totalmente, e quando acontece é muito triste, né? Não só com nós da raça preta, mas com todos, né? Pode ser branco, pode ser loiro, pode ser pardo, pode ser qualquer cor, pode ser uma nacionalidade. Eu acho que o racismo tá cada vez menor, mas quando acontece é um choque e a gente, claro, tem que lutar. Eu fui embaixador também de um projeto lá na Alemanha contra o racismo, e a gente é contra, né? Isso, e eu espero que no futuro não possa mais acontecer isso, né? Porque o racismo, como a Johnny disse ali, Nascimento, é inadmissível. Tem bastante gente perguntando aqui para onde você vai, onde é que você vai jogar, se vem para o Brasil, se vai para o Werder Bremen. Eu não vou fazer essa pergunta para o Naldo, até em respeito a ele, acho que não cabe aqui, ou eu vou deixar para o final, aí ele responde se ele quiser. Naldo, e outro aspecto que pega com você é a questão da sua longevidade, né? Você chegou aos 37, 38 anos agora em altíssimo nível, só jogou em time grande, né? Só jogou em grandes ligas, jogou 15 anos na Bundesliga e 2 temporadas agora na Ligue 1 francesa, né? São ligas altamente competitivas, com nível de exigência física muito alto, né? A Liga Francesa, às vezes as pessoas deixam de reparar isso, mas você joga ali contra atletas de porte físico muito forte, principalmente nos clubes de parte intermediária e baixa da tabela. A forma como esses clubes muitas vezes tentam equiparar aí o planejamento dos times maiores, e mesmo assim você conseguiu se manter em forma durante todo esse tempo, se manter num altíssimo nível. Também tomou a decisão de ficar nesses clubes por mais tempo e não ir para outras ligas menos competitivas, né? Qual foi o teu segredo, Naldo? Eu sei que tu trabalhas com um fisioterapeuta brasileiro há bastante tempo já, né? Claro, tem toda essa questão do teu suporte familiar, do teu suporte administrativo, da gestão da tua carreira pelo Tonieto, tu nunca te incomodasse com as coisas extra-campo, mas na parte física, o que pega além do teu biotipo, o que te ajudou aí a se manter em alto nível tanto tempo? O biotipo, claro que ajuda, mas você tem que estar ciente que você tem que trabalhar todos os dias, né? Ano após ano, é claro, você vai tendo uma certa idade, você tem que trabalhar o que você acha que está abaixo do teu nível, né? Então, o Mateuzinho, meu fisioterapeuta, foi muito importante nessa caminhada. Depois da minha lesão no joelho aí, ele fez um trabalho fantástico, juntamente com o Dr. Bergamaschi. Um grande abraço para ele lá, de Caxias. Mateuzinho, para quem não conhece, é um dos melhores fisioterapeutas esportivos do Brasil aí. A gente tem vários aqui no Sul, né? O Dudu em Pinote, enfim. Dudu, trabalhei com o Dudu no Juventude também. Grande abraço para o Dudu também. Tem vários. Passou pela Seleção Brasileira de Vôlei, se eu não me engano, né? Isso, ele está ainda juntamente com a Seleção Brasileira de Vôlei.
é uma grande pessoa, nos tornamos um grande amigo, é um grande amigo para mim e me ajudou muito, né? E isso também, eu acho que todos os dias, mesmo eu agora sem equipe alguma, mas eu procuro trabalhar aqui em casa, procuro fazer o que eu aprendi, né, durante todos esses anos, né? E é claro, a família também é muito importante, porque você está em casa, você está tranquilo com a tua família, a comida é diferente, você não precisa sempre sair para restaurantes, né? Eu acho que a Carla me conhece também, sabe que eu preciso e eu sei o que eu preciso, sei o que eu tenho que trabalhar, pela minha estatura, muito importante estar com as pernas boas, né, o joelho, para dar uma segurada no joelho também. Então, eu venho fazendo isso todos os dias aqui, venho trabalhando e graças a Deus eu cheguei a 37 anos e me sinto muito, muito bem ainda. Uhum. Agora, eu estou tranquilo quanto a um novo clube, se aparecer algo interessante, eu estou sempre conversando com a minha família também, são eles que vão decidir nessa questão, mas eu penso ainda que eu posso jogar em alto nível, mas isso é claro, né? Por questão da idade, todo mundo fala, vários clubes falam, né? Tá com 37 anos, mas eu estou bem, me sinto bem e se aparecer alguma coisa interessante, eu vou conversar com a minha família e decidir o melhor para nós. Sei que você é um cara muito educado, muito equilibrado, né, nessas questões e tal, mas você não acha que, de um certo modo, o futebol ficou um pouco com conceitos muito rígidos em relação a essas coisas? Não importa se quantos anos o atleta tem, o Zé Roberto chegou jogando ainda em altíssimo nível no Brasil com 42, 43 anos. Eu vi que você postou as camisas dele aí esses dias nos seus stories. Então, acho que isso é uma coisa muito relativa, individual, de atleta para atleta. Está no auge da sua compreensão do jogo, daquilo que você pode transmitir para um grupo de atletas mais jovens, de repente, para um outro zagueiro que vai jogar ali do teu lado, um lateral, um volante, né? E muitas vezes a pessoa lá da análise de desempenho ou um diretor de futebol se apega a essa questão da idade para não analisar mais a fundo, enfim, para tomar a decisão mais fácil ou a decisão que é conveniente para ele, né? Isso mesmo, né? Fica fácil para um presidente ou para um diretor falar, ele tem 37 anos, ele não vai render mais, né? Não, tivemos vários exemplos, como o Zé Roberto, é um ídolo, é um espelho para qualquer jogador, né? Hoje em dia ainda, eu sempre vejo os vídeos dele, ele treinando forte ainda. Eu falo com ele às vezes, né? Então, o Zé Roberto é um espelho para todos aí, que jogou em alto nível, jogou, foi campeão depois dos 40. E se ele voltar, ele pode jogar ainda, pode jogar em alto nível ainda, mas assim, eu tô tranquilo, eu tô bem, mas infelizmente tem coisas desse tipo que fica mais fácil para eles falarem, né? Que o jogador já está com uma certa idade, já está velho para o futebol, velho para o futebol. Eu acho que graças a Deus, desde da lesão do joelho, nunca tive mais nada grave, sempre treinando todos os dias, jogando em alto nível. E isso é o que me deixa feliz, né? E eu tô pronto ainda, mas se alguma coisa aparecer aí, com certeza vou dar muitas alegrias aí pro clube que eu for, mas como eu disse, né, a família que vai decidir primeiro. Ó, mandar um abraço também aqui Tempo, pro Udo Zeckerman, que é um advogado jovem aí do Rio de Janeiro, foi um dos integrantes do nosso curso em Direito Internacional do Esporte lá no ISE, em Madrid. Um advogado brilhante aí da nova geração, integrante do escritório Bichara e Mota, lá do Dr. Marcos Mota, que também já atendeu o Naldo em algumas demandas aí. Tá? O Udo tá bem demais, tá em Mangaratiba, na casa do Neymar. o Udo tá bem, o Udo tá ótimo mesmo. Falei com ele ontem, o Udo. Grande abraço, Udo. Grande abraço também ao Marcos Mota. São profissionais excelentes que estão nesse ramo aí já há muito tempo e sabem muito bem o que faz, né? Legal. O pessoal está fazendo bastante pergunta aqui sobre clubes. O Naldo já falou sobre isso, está analisando ainda, vendo o que a família vai fazer, se vai ficar no Brasil, se vai voltar para a Europa.
Deixa eu ver aqui. Naldo, você quer puxar um pouquinho para cima aí para ver? Tem uma pergunta aqui do Marcos Blumenschein, em alemão. Ele é alemão, mora aqui no Brasil, é nosso amigo aqui também. Deixa eu puxar para cima. Sim. Was denkst du über die Bundesliga? Wie ist der mit Deutsch zu spielen? Ja, was ich denke, das Bundesliga ist klar. Bundesliga für mich ist eine Top-Liga und ich denke, ich schätze, das ist genau wie England. Die Stadion wird immer voll und die Leute lieben Fußball. Und ja, und für mich war eine große Ehre, in der Bundesliga über 13 Jahre gespielt zu haben. Und ich freue mich immer, wenn ich meine alte Leute auf dem Platz sehe und mal gucken, ne? Mal schauen, was über die Zukunft. Viele Fans fragen mich, ob ich nach Schalke oder Bremen oder Wolfsburg, weil die drei Vereine, dass ich gespielt habe. Aber ja, die Tür ist immer offen und ich schaue, was noch kommt. Aber zuerst jetzt ist wegen die Coronavirus, wir müssen auf Fußball die zweite Wahl und weil wir müssen kämpfen jetzt und überstehen. Und dann, wenn wir überstehen und dann wir müssen schauen, was über Fußball kommen kann. Se você quiser falar em português aí, também acho que seria legal para compartilhar. Sim, eu falei que a Bundesliga é uma liga que se compara à Inglaterra, né? Sempre os estádios cheios, os fãs da Alemanha amam futebol, né? E para mim foi uma grande honra jogar mais de 13 anos na Bundesliga, em alto nível, e eu deixo sempre as portas abertas, né? Em todos os clubes que eu passei também. E a gente agora tem que pensar nesse coronavírus. Eu acho que é um momento de grande apreensão, de grande tristeza. Tu vê todos os dias várias pessoas nos deixando, né? E isso nos traz uma grande preocupação. Então, o futebol fica em segundo plano, né? E quando a gente conseguir superar o coronavírus, aí a gente pensa novamente no futebol, né? Isso, agora, no momento, a gente tem que lutar contra esse vírus. O Bruno, que é profissional de gestão esportiva no Rio de Janeiro, pergunta aqui se faltaram mais chances na seleção. O pessoal quer te botar em saia justa aqui, Naldo. Mas eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho da tua experiência com a seleção brasileira, né? Talvez falar sobre isso um pouquinho, como isso reflete na cabeça do atleta. Porque você foi para a seleção, eu acho, pela primeira vez em 2007, não é isso? Então, fui em 2007, isso. Bastante jovem ainda. Como é que isso repercute na cabeça do atleta? E você pode falar não só do seu caso, pode falar do caso de outros atletas, por exemplo, aonde isso muitas vezes pode impulsionar o atleta e servir como uma motivação e outras vezes como um dificultador. Ele acha, pô, cheguei no meu auge, é isso, não tenho mais para onde ir, já sou craque, já tô no auge da minha carreira, não preciso fazer mais nada, não preciso mais trabalhar, não preciso mais treinar, não preciso mais correr atrás. Como é que foi a tua experiência e como tu vê essa situação de seleção brasileira na vida do atleta? Eu acho que o grande objetivo de qualquer jogador é vestir a camisa da seleção do teu país, né? E comigo não foi diferente. Eu sempre trabalhei para isso. É claro que era um sonho distante, mas que eu almejava desde o começo e eu cheguei na seleção, fui campeão da Copa América juntamente com um grupo fantástico em cima do nosso maior rival, a Argentina ainda. Então, e chegar lá, eu acho que é mais fácil. Se manter é mais difícil, né? Manter o foco. Eu sempre mantive o foco, mas assim, tem vários empecilhos também que acontecem. Não adianta só fazer um campeonato bom e você vai ser convocado. Não é bem assim, né? Às vezes tu é prejudicado por uma coisa ou outra. Eu fui prejudicado primeiramente pela minha lesão um pouco antes da Copa de 2010. Quem sabe se eu tivesse jogado contra a Inglaterra, eu estaria no grupo da seleção. Mas o pós
eu acho que me deixa um pouco triste, porque eu vinha de um nível alto há bastante tempo e não tive oportunidades, né? Depois da Copa, não tive oportunidades e mesmo acho que o meu melhor ano no Schalke, onde eu fui consagrado o melhor jogador da Bundesliga, eu acho que pela primeira vez um defensor conquistou isso Uhum. e eu não ser convocado, então acho que eu não vejo o maior critério quanto a isso, né? Eu acho que eu fiz de tudo dentro de campo e conquistei as coisas individualmente e não tive uma chance, e um pouco antes da Copa. Eu Então sempre isso me falo, deixa um pouco, eu isso me sempre falo deixa um isso. pouco triste. Isso me Falo, deixa um pouco triste. falo que você podia ter ido para 2010, podia ter ido seguramente para 2014 e podia ter jogado 2018, sem desmerecer nenhum profissional que estava lá, claro. Cada uma dessas edições, 4 zagueiros foram bons zagueiros, foram convocados, mas eu acho que você estava nesses 3 momentos, em grandes momentos, mas infelizmente o futebol tem essas situações, né? É, isso é verdade, né? Isso é verdade. Tem essas situações, mas não me deixou abater, né? Claro Uhum, que a pessoa, o atleta fica triste, o atleta fica se perguntando o que eu tenho que fazer mais para receber uma oportunidade, né? uhum, Mas isso depois também vem a família do teu lado, vem uhum, o teu ímpeto, né? uhum. O teu profissionalismo e eu sempre deixava isso de lado quando eu entrava em campo e sempre procurando demonstrar o melhor para o meu clube, que é o clube que pagava o meu salário, é o clube que apostou em mim, então era isso que me motivava cada vez mais. E as coisas têm que acontecer naturalmente, infelizmente não recebi mais oportunidade, mas a vida é assim, né? A vida às vezes para alguns aparecem e para outros acaba sendo prejudicado. Mas o Brasil tinha seletos zagueiros também na posição, mas com certeza eu acho que eu teria que ter a minha oportunidade. Uhum, uhum. Tô com você absolutamente nessa. Mandar um abraço para o Chris Tais aqui, que é a pessoa à frente do NFC, um projeto social de futebol aqui em Santa Catarina. Um abraço para o Edemir Júnior aqui também, que é jornalista. Ele está perguntando aqui, você já falou do FIA, mas ele está perguntando qual foi a sensação de marcar um golaço no clássico contra o Borussia, sendo um zagueiro. Se você quiser falar de novo, A vamos lá. sensação é fantástica, né? É o maior clássico da Alemanha, sem sombra de dúvidas, né? É Schalke e Dortmund. Eu já havia marcado contra o Dortmund, se eu não me engano, quando eu estava no Werder, quando eu estava no Wolfsburg também, eu marquei, mas marcar contra o Dortmund é uma sensação incrível. Eu fiz o 4-4 na mesma temporada, a gente ganhou de 2-0 em casa. Eu marquei o segundo de falta também. Uhum, Em casa, comemorar com a tua torcida. uhum. Então, foi uma sensação indescritível e o 4-4 vai ficar para sempre na minha memória. Você E na sempre foi um memória dos zagueiro, apaixonados também do futebol, todos. né? Você sempre foi um zagueiro que, aliás, que fez muitos gols, né? Por onde você passou, você marcou, teve sempre uma boa média de gols aí, seja de cabeça, cobrando falta, batendo de fora, sempre teve uma boa média. Sim, sempre. Até porque quando eu era pequeno também, pequeno, quando eu era jovem, Os eu caras sempre já joguei nasceu na com 1,5 m, frente. pô. Sempre joguei na frente, joguei no salão lá, com meu amigo Paulo ali, que já comentou, o Milton também, com os meus amigos lá, eu sempre Teu joguei na frente. fã clube tá forte aqui. O fã-clube tá forte, queria mandar um abraço também para todo mundo aí, pro Paulo, o Milton, para as minhas cunhadas aí, eu vi Ó, a Mila aqui, a Camila, eu vi a Cassi, mandar um a abraço pro Cassiane Alex falou aqui, ó, também. pequeno nunca foi, tá te cornetando também. Né? Meus amigos lá, o Mido Pandeiro, Sullivan tá falando aqui também. Um grande abraço a todos aí. E, Saudades, foi uma época maravilhosa quando eu e, jogava e, lá com o pessoal em Londrina. Naldo, você conseguiu uma coisa muito difícil que foi conquistar o coração da torcida do Schalke, né? Que para quem não sabe, para quem não acompanha a Bundesliga tanto, é uma torcida extremamente exigente. Talvez a gente pudesse comparar, por exemplo, a torcida do Corinthians no Brasil, que é uma torcida exigente, que cobra os jogadores, cobra a comissão técnica, participa do dia a dia do clube, enfim. E você conseguiu, vindo de um clube rival, né, que não era um clube de clássico direto, mas um rival, de clubes rivais do Werder
e do Wolfsburg, você conseguiu conquistar rapidamente a torcida com gols decisivos. Isso também teve, imagino, um gosto especial nessa fase da tua carreira, né? Com certeza. E foi há pouco tempo, né? Só joguei 2 anos e meio no Schalke, mas o carinho que a torcida teve comigo foi fantástico, né? Desde o começo, o primeiro ano não foi tão fácil para nós, mas o segundo ano a gente foi vice-campeão e ganhando do Dortmund, que é o maior rival, e eu ainda sendo escolhido o melhor jogador da temporada. E a torcida é fantástica, a torcida é fora do comum, e isso é muito gratificante para mim, em tão pouco tempo, entrar no coração de todos os torcedores do Schalke, né? Eu sou muito grato a isso, e isso eu vou levar para a minha vida inteira, né? Mateuzinho já comentou aí também, Matheus. O Rafael Grande Senna abraço, meu amigo, minha O prima Rafael Thay, Senna já perguntou aqui também. Qual foi o jogador Deia, que mais te deu trabalho? Ele já respondeu, falou que foi o Eto'o aí, disse que o o Negão Eto. era fogo, fazia uma fumaça forte. Até minha filha Alice está ali, ó, tá pertinho, mas já entrou aqui também na live aqui. A Alice, que quem não sabe, quem segue o Naldo no Instagram sabe que ela é amazona e monta e tal. Muito legal. André Magu também, um abraço. Manda um abraço pro teu pai também. Várias pessoas aí, muito Muita legal, muito gente, legal. muita Muita gente. gente. Naldo, a gente está indo para a parte final aqui, a gente tem mais alguns minutinhos ainda. Tá. Tem mais alguma coisa que tu queira falar, algum conselho que tu daria para quem está ou começando a carreira, ou num momento difícil na sua carreira? Porque, pô, você é o jogador que já passou por tudo, né? Você viu tudo no mundo do futebol e pode falar com bastante propriedade sobre qualquer situação, né? Se você quiser aí mandar um recado final também, fica aí o espaço para você. Tá. Para os jovens, né, que estão começando a carreira, que estão tentando chegar ao profissionalismo, eu acho que a dedicação é tudo, mas tem que se dedicar na escola também, né? Sempre falo para os meus filhos, né? Para o meu filho, para o Ronaldinho, ele tem 14 anos também, ele joga no time do Mônaco lá, e eu, sem pressão nenhuma, eu falei para ele: tu pensa que é fácil se tornar um jogador? Não é fácil, não. Até Difícil. porque todos os fãs, todos os torcedores só vê o final de semana, só vê tu jogando contra, mas e o dia a dia, os treinos, a dedicação que tem que ter. Então, para os jovens é muito importante isso. Se você tem um objetivo de se tornar jogador, foca em ti, foca no teu trabalho, foca no que tu precisa fazer e no dia a dia. Agora, se tu conquistou alguma coisa, nunca se dê por vitorioso, não. Trabalhe todos os dias. E uma questão também muito difícil que às vezes fica em segundo plano é os jogadores, aqueles talentos ou jogadores que já conquistaram alguma coisa e querem conquistar mais, ou têm 22 anos e estão no momento que não podem exercer a profissão por causa de uma lesão. É muito difícil. Então eu mando um recado muito com grande carinho para esse pessoal que foi operado, ou tem uma lesão, não consegue voltar ainda. Se dedique, porque eu passei também uma temporada toda juntamente com o Mateuzinho ali, depois da operação do Dr. Bergamasco, que fez um O grande Matheus falou trabalho. aqui, ó, um dos atletas mais disciplinados e dedicados que já conheci. Obrigado, Mateuzinho, obrigado mesmo. Acho que isso é muito importante, sabe? Tu tem que ter um foco. É claro que não é fácil, é o dia a dia, o tempo não passa, mas tu tem que ter na tua cabeça sempre que tu vai voltar e vai passar por cima de tudo para conquistar os teus objetivos. Isso ficou sempre guardado em mim. O Mateuzinho ficou 3 meses lá em Bremen comigo, a gente trabalhando todos os dias e foco total, né? E graças a Deus eu voltei ainda em grande nível, coisa que os jornais colocavam lá. O Naldo não volta mais, depois dessa lesão, o Naldo não volta mais a jogar em grande nível, e até hoje eu estou mostrando ao contrário. Então, eu acho que tem que dedicar o jogador,
tem que ter uma base familiar também, que é muito importante, mas tem que se dedicar todos os dias e não deixar os estudos de lado, né? Para os jovens tem que terminar o ensino, que é muito importante, e com certeza tem tempo para tudo. Não vai falar que os estudos me custa muito tempo. Não, dá para estudar e dá para treinar ao mesmo tempo. Então isso é muito, muito importante. Esse é o meu recado pro pessoal. Legal, Naldo. Então, para todo mundo aí que assistiu a nossa live, legal, a gente vai deixar ela salva aqui nas nossas páginas. Vocês viram aí a importância desse cara que com uma carreira como ele tem, o Joe tá comentando aqui, como é que ele mantém a humildade, fica tão simples assim depois de tanto tempo. Não é à toa que ele conquistou o que ele conquistou, que ele foi o melhor jogador da Bundesliga com a idade que ele chegou, né? E por isso que também a gente convidou ele para estar aqui, porque realmente ele tem muita coisa para compartilhar, muita coisa para ensinar. E se Deus quiser, aí ainda vai ter aí mais alguns anos para poder dividir um pouquinho dessa experiência dele com outros atletas aí pelo mundo. Naldo, obrigado mais uma vez. Cara, é sempre um prazer estar contigo. Obrigado Um grande você. abraço para a tua família. Cuidado aí nesses dias e espero te ver em breve em campo aí. Brigadão. Também tome cuidado aí, juntamente com a tua família. A gente vai, se Deus quiser, passar e vai tirar sempre o melhor disso tudo que está acontecendo no mundo todo, né? Eu acho que esse momento é um momento para a gente analisar também, ficar do lado da família, né? E é muito, muito importante. Eu acho que tem que sempre tirar as coisas boas da vida, né? Então, a gente vai sair disso tudo mais forte ainda, com a paz no coração. Um grande beijo a todos aí. Eu queria mandar um abraço para o Davi lá também, filho do Paulo, o Rafa lá também do Rio Grande do Sul, pessoal todo aí, um grande abraço a todo mundo. Mandar um abraço aqui também para todo mundo aqui da Nemetskunen, da Umark e Pamplona Novaes, o nosso escritório, tá todo mundo em peso aí, divulgaram a live pra caramba, encheram a caixa do Naldo de compartilhamento aqui, mas é isso aí, tem que passar. Quem tem para falar tem que ser ouvido. Deixa eu mandar um Liebe Grüße an alle, Liebe Grüße aus Brasilien und pass auf euch auf und ja, wir überstehen über die Virus und wir sehen uns bald. Oi, Arnaldo. Mandando um abraço lá pro pessoal também da Alemanha lá, falando que a gente vai passar por tudo isso e que a gente vai se ver em breve. So thank you everybody. Thanks everyone who attended to the live, both in Germany and in other places also. Sorry for speaking so much in Portuguese because we have a big Brazilian audience over here. Dankeschön. Auf Wiedersehen.